Fala, galera, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Rubro News Futebol Clube. Hoje, eu, Júlio Miguel Neto, venho trazendo as primeiras e últimas informações do Clube de Regatas do Flamengo, né? E olha, ontem foi segunda, jogo da seleção com cara de domingão. Hoje, terça-feira, dia 29. Agora parece que a semana realmente está começando. Mas o Flamengo, amigo, o Flamengo não para, né? Principalmente em relação ao mercado da bola. A gente vem dizendo que o clube já começa a trabalhar desde o dia 3 de novembro essa situação, pensando no calendário de 2023, mas especialmente a partir de dezembro desse ano ainda, as coisas vão acelerar no Flamengo, né? Tanto chegadas, saídas. Então tem muita informação importante para você que está chegando aqui na Rubro News Futebol Clube agora. Você caiu de paraquedas aqui e não conhecia a gente, eu peço encarecidamente, deixe o seu like, acione o sino de notificação, é muito importante para o nosso crescimento. Se você não é inscrito, se inscreva e também deixe o like e acione o sino. Muito importante a sua vinda aqui, é muito importante a sua inscrição. Então fique conosco, o botão aqui, a palavra inscreva-se, faça isso, clique, é de graça, não custa absolutamente nada e eu conto com a sua inscrição. Vamos ver se a gente consegue chegar aí pelo menos a 100 mil até o final do ano. Será? Será que eu conto com você? Será que você pode me dar essa força? Se você estiver aqui, estiver gostando do nosso conteúdo, pega esse link, compartilhe em suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook. Vamos espalhar para geral, se inscreva na Rubro News Futebol Clube. Beleza, galera? Vamos primeiro começar com notícias mais rápidas, né? O Hugo Souza, goleiro do Flamengo, que tem proposta do Estoril de Portugal, também analisado pelo Vissel Kobe do Japão, notícia do jornalista Benê Casagrande, dizendo que o time japonês pode sim fazer uma proposta pelo goleiro, que não deve ficar na temporada. A gente já vem noticiando isso há muito tempo, não faz parte dos planos da diretoria. E mesmo com essa troca, Dorival por Vitor Pereira, o goleiro não vai permanecer para a temporada 2023. Outra notícia também é o zagueiro Otávio, lembra dele? Aquele que se destacou e ficou conhecido para o grande público do Flamengo, naquele empate entre Palmeiras e Flamengo, 1-1 no Allianz Parque, no Campeonato Brasileiro 2020, quando aquela doença que aterrorizava o mundo, né? De uma forma maior, ainda parece que ela está indo e voltando, né? Mas naquele momento o Flamengo teve 17, 19 desfalques, o pessoal até brincou que o Flamengo jogou com um time de chupetinha, e empatou com a equipe do Palmeiras naquela oportunidade, chegou a fazer 1-0 para o Patrick de Paula, que hoje joga no Botafogo. O Flamengo, logo em sequência, quando saiu a bola, empatou o jogo com o Pedro. Aliás, poderia ter vencido o jogo, inclusive. O Flamengo fez um bom jogo. O Otávio foi titular daquele jogo, assim como o Hugo, né? Mas depois parece que realmente não conseguiu desempenhar na base um futebol que a gente viu no jogo contra o Palmeiras. Realmente, ele deve ir para o Inter Miami, né? Uma equipe que deve se reforçar para jogar a MLS. Então o Otávio está de saída também, sinceramente não vai fazer muita falta ao Flamengo. Então vamos falar sobre as principais notícias do dia, agora aqui na Rubro News Futebol Clube. Vamos começar a falar sobre o Gerson, tá? Assim como o Dorival Júnior esteve muito próximo de uma renovação contratual com o Flamengo por 2 temporadas, muita gente fica brincando, zoando. Eu já levo um pouco mais na esportiva, tiver que zoar, usou também. Mas o Gerson estava muito próximo do acerto com o Flamengo, né? Os empresários, né? Os representantes, emissários que vieram do Olympique de Marseille a mando do Longoria, que é um homem forte do futebol francês do Olympique de Marseille, vieram para São Paulo, para o Brasil, semana passada, né? Hoje é terça, e o certo seria desembarcar na terça, mas desembarcaram quarta-feira, e para fechar o negócio nas tratativas, as negociações deram para trás. Marcos Braz e Bruno Spil representavam o Flamengo, o presidente Rodolfo Landim estava no Catar acompanhando a Copa do Mundo, né? E eles só vieram para fechar negócio, não vieram aqui para tomar um petit gâteau e tomar um cafezinho com o Marcos Braz, embora tenham tomado, né? Inclusive por isso, o seu empresário, né, o empresário do Gerson, né, o seu pai, o empresário, o volante Marcão, tinha me confidenciado que estava fechado o negócio no domingo, né, e teríamos novidade. E teve, só que negativa até o momento. Por que até o momento? Hoje é dia 29 e a tendência é que ou embarcou agora pela manhã ou embarque hoje à noite, isso se respeitar o cronograma do Gerson se apresentar ao Marseille amanhã, dia 30/11, hoje é dia 29, né? Ou seja, ele teria que ter embarcado hoje de manhã, né, no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Ele está no Rio de Janeiro, tem residência aqui no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes, né? E
O Gerson é um jogador que não deve permanecer no Olympique de Marseille. Primeiro que o Igor Tudor, que é atual treinador da equipe francesa, não gosta do futebol, não quer contar com o jogador. Não quer ficar com o jogador. Inclusive o Olympique de Marseille, informação do jornal Le Pochin, eu acho que é isso, tá, galera? Eu acho que é isso. Eu não sei se é essa informação, se é essa pronúncia é a correta. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, tá? É o Le Pochin. Le Pochin. Eles confirmam de que o Olympique de Marseille perdão, está interessado em Miguel Crespo, volante português que atua no Fenerbahçe da Turquia, comandado também pelo português Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo e do Benfica. O Miguel Crespo é um jogador que o Olympique está disposto a pagar 10 milhões de euros porque quer substituir o volante Gerson. Vocês repararam no valor? 10 milhões de euros. É exatamente a quantia que o Flamengo ofereceu para ter o Gerson. Abatendo os 6 milhões e meio de euros que o Flamengo tem ainda com os franceses e também os 20% que o Flamengo tem junto ao Olympique pelo atleta. Ou seja, seria um recuo dos franceses. Talvez os franceses estão recuando para fazer negócio com o Flamengo. O certo Flamengo não desistiu. Gerson, que repito, deve, se tudo for feito de forma como o cronograma manda, ele deve se apresentar ao Olympique amanhã, dia 30. Ou seja, embarca hoje de manhã, ou embarcou, ou vai embarcar no final do dia. Né? Agora, a gente não sabe ainda, tem essa informação, se o Gerson está ou não no Rio de Janeiro. Beleza? Ah, Júlio, ele vai para a França, as negociações encerraram? Não necessariamente. Ele veio com muita bagagem da França para o Brasil, e eu falo que não deve ir com tanta bagagem Brasil-França. E ele ainda veio com todos os seus familiares. Então, o que eu posso falar para você é o seguinte: as negociações não estão encerradas, as negociações persistem, continuam, né? E o Flamengo não desistiu da negociação por hora. Essa informação do interesse do Olympique de Marseille, Miguel Crespo, volante português do Fenerbahçe, e dispostos a pagar 10 milhões de euros, isso vai de encontro com as informações de que o Flamengo não desistiu do Olympique, o Olympique não conta mais com o Gerson, o Igor Tudor não gosta do jogador, e o Longoria estava com um grande problema na mão. O que vai fazer agora? O que se faz com um jogador que não quer ficar no clube, o clube não quer, ou então não conta com o atleta, e o seu treinador não quer jogar e não quer ter à disposição um volante Gerson? Enfim, vamos aguardar. Mas se houver alguma novidade em relação a isso, a gente vai estar informando para você aqui na Rubro News, que aqui é muita informação. Se você está aqui, como eu falei, pela primeira vez, já deixa o seu like, acione o sino de notificação, se inscreva, ó, deixe o seu comentário aqui no chat, deixa no seu comentário fixado também aqui na Rubro News. Gostaria de ter o Gerson, o Flamengo tem que desistir do jogador, não desiste. Qual é a expectativa? O Flamengo adota uma postura de silêncio, até o próprio empresário do jogador vem falando menos e parece que está agindo mais. Essa informação é muito pertinente, informação do jornal Le Pochin, da França, de que Gerson não deve permanecer no futebol francês e o Olympique de Marseille vai fazer a proposta pelo português Miguel Crespo, do Fenerbahçe, da Turquia. Lembrando que o Fenerbahçe é líder do campeonato turco, e, aliás, o Jorge Jesus, que foi sondado pelo Flamengo, antes de acertar com o Vitor Pereira para o lugar de Dorival Júnior, recusou o convite porque tem contrato com o Fenerbahçe até o meio do ano e quer continuar ao longo da temporada com os turcos. Lembrando que ele pode ser campeão turco. Como eu falei, o Fenerbahçe é líder da competição com 2 pontos à frente do Galatasaray. Então, vamos aguardar, vamos ficar atento a esses informes em relação a Gerson, o Olympique, Miguel Crespo e também o Fenerbahçe, porque uma coisa pode estar interligada à outra. Ok? Então fiquem atentos. Sobre o jogador Anderson Talisca, muita coisa foi noticiada, né? A gente trouxe as informações sobre o Anderson Talisca, que há 2 semanas atrás teve algum portal do jornalismo esportivo, algum portal esportivo, dava conta de que o Flamengo iria procurar o Anderson Talisca. O Anderson Talisca, o Flamengo avalia o seu nome tem uns 6 dias.
de 5 a 6 dias e avalia de forma concreta. Antes eram sondagens, boatos, pelo menos a informação que eu obtive, e algumas pessoas estão acreditando nas informações do Talisca, porque a gente fez um vídeo ontem falando sobre o jogador de 28 anos, ele que joga no Al Nassr, ele tem 1,90 m, vai fazer 29 agora em fevereiro. É um jogador que já atuou aqui pelas divisões de base e pelo time profissional do Bahia, jogou pelas categorias de base da seleção brasileira, atuou na Turquia, no Besiktas, jogou também no Benfica, em Portugal, e hoje está no Al Nassr. Ele esteve muito próximo de defender o Corinthians no início do ano, porque ele tinha muitos salários atrasados pelos sauditas e uma rescisão amigável pelo que ele tinha que receber estava muito próximo. E por que o Corinthians? Porque o Carlos Leite, que é o seu empresário, não é o Juliano Bertolucci. Muita gente está falando que o empresário do Anderson Talisca é o Juliano Bertolucci. Não é, senhores. O empresário do Anderson Talisca é o Carlos Leite, que é um grande empresário. Então não há mínimo cabimento. Essas notícias são desencontradas. O Juliano Bertolucci não precisa entrar em negociação com o Flamengo pelo Talisca. Não bate essa informação. Não bate. Não bate. O Anderson Talisca ele é agenciado e representado pelo Carlos Leite, que é um grandíssimo empresário. Para você ter noção, hoje o relacionamento do Carlos Leite com o Flamengo é muito bom. Inclusive, o Flamengo está finalizando o contrato do Ayrton Lucas junto ao Spartak. O Ayrton Lucas é jogador do Carlos Leite. O Flamengo está finalizando a compra por 6,5 milhões de euros, numa totalidade. Serão 6 milhões de euros, podendo chegar a 6,5 milhões de euros em variáveis, bônus e metas alcançadas. O jogador estaria chegando no Flamengo por 4 temporadas. E o pagamento seria de forma parcelada, e estão acertando justamente esse tipo de ajustes para ser anunciado de forma oficial, quem sabe, o primeiro reforço do Flamengo na temporada. Ele é o Ayrton Lucas, porque ele estava emprestado no Flamengo até o final do ano, e o Flamengo quer fazer aquisição. Ele é atleta do Carlos Leite, assim como o Anderson Talisca. Então o Juliano Bertolucci não precisa estar numa negociação quando já envolve um grande empresário, como é o Carlos Leite. E eu vejo muita gente noticiando e pontuando isso. Não tem Bertolucci nessa negociação. E o Flamengo, como eu falei, monitora já há 5, 6 dias esse nome, avalia, analisa, e sim, devido à dificuldade de avanço com o nome do Oscar, que é uma outra característica em relação ao Talisca. Ele é menor, ele é mais rápido, é totalmente diferente. Mas o Flamengo sim flertou muito com o Oscar no meio do ano passado e as negociações não andaram. Inclusive, o grande Fabrício Romano chegou a noticiar o acerto com o Flamengo, mas não deu certo porque os chineses não liberaram. Né? Não liberaram. Já o Anderson Talisca ele tem contrato até junho de 24 com o Al Nassr. Se viesse para o Flamengo, não seria por empréstimo, porque vamos analisar, gente, vamos usar com raciocínio. Se ele tivesse conseguido um empréstimo do Talisca, ou se conseguir um empréstimo do Talisca por um ano, é só se ele renovar o vínculo com os sauditas, o que não é interessante para o futebol do Talisca e também para o status do jogador. Se ele acertar com o Flamengo por um ano de empréstimo, em dezembro, 31 de dezembro de 23, no dia 1º de janeiro de 24, ele precisa dar um pré-contrato, porque o seu vínculo vai até 30 de junho de 2024. Ou seja, não teria muito cabimento você pegar um jogador por empréstimo, o Al Nassr emprestar o jogador e perder ele no final da temporada, porque ele pode assinar um pré-contrato. E aí o Flamengo teria que negociar uma liberação imediata e uma compensação financeira para o Al Nassr, ou ele voltar para a Arábia, ficar lá 6 meses e depois voltar para o Flamengo de novo. Não é muitos moldes que o Flamengo gosta de fazer. Entendeu? Então, se o Flamengo quiser contratar o Anderson Talisca e o próprio Al Nassr recuperar os 8 milhões de euros investidos no atleta quando ele jogava no Guangzhou Evergrande da China, é agora. Ou no meio do ano. Só que no meio do ano, ele vai se desvalorizar mais ainda. Porque qual é o raciocínio? Se em junho de 23 ele pode assinar um pré-contrato no dezembro de 23, janeiro de 24, ninguém vai pagar 8, 7, 6 milhões de euros para o atleta. Né? Haja visto o Rodinei, por exemplo. Tinha contrato com o Flamengo até o final do ano. O Grêmio chegou a fazer uma proposta pelo Rodinei. Mas o Flamengo não quis negociar porque sabia que ia perder o jogador, que inclusive está acertando a sua ida para o Olympiacos da Grécia. Outro jogador também que deve ser do Flamengo é o Mateuzinho. Chegou uma proposta do Fenerbahçe, segundo a imprensa turca, por 2,7 milhões de euros ao jogador. O Flamengo não se manifestou. A gente não sabe se essa notícia procede. E a gente vai trazendo para vocês aqui passo a passo. Então, o mercado da bola do Flamengo, de entradas e saídas, realmente a partir de dezembro desse ano, esse mês agora que vai chegando, vai aquecendo. Então, o Anderson Talisca entrou em pauta de 5 a 6 dias. E a gente gosta de dar crédito aqui também. O Tropa Rubro-Negra, que é um programa que vai ao ar toda segunda e quinta
não só na Rubro News, mas no Deco SRN do Deco e no Paparazzo Rubro Negro do Gabriel Reis, a live é simultânea nos 3 canais, nós dizíamos, e aliás o Gabriel trouxe essa informação, de que o Flamengo tinha um nome ali de um meia, guardado as 7 chaves, e ele justamente tinha um sentimento e achava que, pelo que ele apurou, com pessoas ligadas, fontes ligadas à diretoria do Flamengo, não era o Oscar, justamente por isso que a gente está falando, pela dificuldade de avançar, por entender que, mesmo que ele esteja no Brasil, acompanhando, né, a gravidez da sua esposa, ele tem casa americana em São Paulo, ele vê realmente com dificuldade os chineses liberarem o Oscar nesse momento. O Oscar tem contrato até novembro de 24, com o Xangai Ports. Então, deixar claro para vocês, com a dificuldade de contratar o Oscar, o Flamengo analisa o nome do Talisca. E é por isso que o Flamengo não estica a corda em relação ao Gerson, junto ao Olympique de Marseille, porque o Flamengo tem outros alvos. O Flamengo já tem esse valor a pagar de 6,5 milhões de euros ao Spartak Moscou junto, em relação a Ayrton Lucas, que será de forma parcelada. O Flamengo tem esse investimento para poder fazer no Gerson. O Flamengo quer fazer um investimento em Anderson Talisca. Esse nome, a diretoria pode até negar, pode de repente ficar em silêncio nesse momento, mas justamente pelo ótimo relacionamento que tem com o Carlos Leite, que é empresário do Anderson Talisca, esse jogador entra em pauta. Esse é o nome que talvez seja o nome tentado ser guardado às 7 chaves. A gente não tem essa informação, não vou ser leviano de falar que o Anderson Talisca é o nome que a diretoria tem negociações avançadas ou é o jogador que a diretoria entende que pode reforçar o seu plantel. O Flamengo sofre com isso desde 2019, quando contratou o Arrascaeta. O Flamengo não tem um meia para substituir o jogador. Esse meia, geralmente, é o Everton Ribeiro. E aí você joga um atacante de lado. Né? Joga o Marinho, né? Ou quando foi o tio Kennedy, quando tinha o Bruno Henrique em condições, jogava do outro lado, o Gabi ia para a direita e o Everton jogava mais centralizado. Mas não, o Flamengo não tem no seu elenco um meia armador, com exceção do Arrascaeta e o Everton, que desempenha essa função em algumas oportunidades. Né? Então, o Anderson, repito, não tem as características do Oscar, também não tem uma característica tão próxima do Arrascaeta, mas consegue desempenhar numa parte do campo algo parecido, porque ele é forte fisicamente, coisa que o Arrasca não é, mas tem um bom chute, consegue atuar como segundo e terceiro no meio campo, ele tem até características próximas do Gerson, mais próximas do Gerson do que do Arrasca. Embora ele consiga também jogar como segundo e terceiro homem no meio campo, acho que o Gerson e o Talisca podem jogar juntos. O Flamengo conseguiu o reforço dos dois. A gente torce para que isso aconteça. Porque uma coisa não impede a outra, não anula a outra. O Gerson é para suprir a ausência numeral do Diego Ribas, que aposentou. E a questão salarial, o Flamengo teria um aumento. Né? O Diego recebia em torno de R$500 mil seus vencimentos. E o Gerson tem um acerto verbal com o Flamengo de 5 anos por R$1 milhão de salário mês, né? Então vamos ver se isso vai concretizar com esse interesse do Miguel Crespo, volante do Fenerbahçe, o interesse do Olympique de Marseille no Miguel Crespo, deixando muito claro de que o Gerson não deve permanecer na equipe francesa. E se o Flamengo conseguir o êxito do Gerson, é para suprir o numeral do Diego Ribas. O Talisca vem para ser reforço. Lembrando que o pessoal está pouco lembrando aqui, que numericamente o Flamengo teve 2 baixas e não teve reposição. O Flamengo deu mais destaque, mais minutos e mais jogos para o Vitor Hugo e para o Matheus França, que são jovens, que naturalmente desempenhando, maturando, ganhando experiência, o futebol europeu vai olhar esses jogadores. O Flamengo hoje é um clube que as pessoas respeitam. Um dos principais jogadores do futebol europeu hoje se chama Vinícius Júnior, que está com a lesão do Neymar, botando a bola debaixo do braço e resolvendo para a seleção. E ele é cria do Flamengo, assim como o Paquetá. Então, todo bom jogador e jovem jogador do Flamengo que aparece, ele desperta o interesse do futebol europeu. João Gomes, Matheus França, o próprio Vitor Hugo. E o Flamengo negociou o Vitinho com o Al-Ettifaq da Arábia Saudita e o Lázaro com a Almeria da Espanha. Então o Flamengo não repôs. Então essa chegada do Anderson Talisca, numeralmente, o Flamengo ainda teria um jogador a menos no seu plantel em relação a setembro, outubro, por exemplo, desse ano. Repito, o Flamengo quer montar uma equipe muito forte. De fato, quer continuar a ter a equipe principal e a equipe alternativa, mas a alternativa é cada vez mais forte. Que é uma equipe forte. Chegou a conseguir grandes vitórias no Brasileiro quando realmente galgava um interesse em ganhar títulos, né, na competição. Chegou a decortar para 5 pontos depois daquele empate com o Ceará, o time deu uma caída, né? O Dorival não teve uma leitura interessante ali. Então, o Flamengo quer ter um time excelente e de excelência no time alternativo. O time alternativo que você pode ter o Felipe Luiz, que a gente não sabe se vai ser titular ou reserva com a aquisição do Ayrton Lucas. Tem o Rodrigo Caio voltando de lesão, tem o Bruno Henrique voltando de lesão, já tem o Arturo Vidal.
Marinho, Cebolinha, procura um atacante, né? E o Anderson Talisca vem aí para ser, de repente, um meia dessa equipe alternativa. O Flamengo trazendo o Gerson, perdendo o Diego. Quem será os volantes do Flamengo? Titulares? Thiago Maia, João Gomes, que pode sair, de repente, nessa janela, acho difícil, talvez na próxima, no meio do ano. Mas ainda tem Eric Pulgar e Arturo Vidal, 2 jogadores chilenos da seleção local do seu país. Né? Além disso, está tentando trazer o Gerson. Então o Flamengo quer ter um time muito forte e qualificado, tanto para a equipe principal quanto para a equipe alternativa para 2023. Então o Anderson Talisca, sim, o Gabriel levantou essa possibilidade. A gente não sabe se é esse nome que realmente a diretoria está guardada, fechada a 7 chaves. Não acho que seja esse galáctico que o Braz falou que o Flamengo tentaria, que o Flamengo iria, que poder ter e proporcionar o título da Libertadores e a disputa mundial de clubes, o Flamengo procurar jogadores de requintes europeus, né, para poder reforçar a equipe. Acho até que esse jogador era o Oscar. E devido à dificuldade de avançar nas negociações, o Flamengo vislumbra e visualiza Anderson Talisca como um bom nome. Eu acho um bom jogador. Quero sua opinião. Você coloca aqui no chat, deixe também seu comentário fixado. Você está vendo essa live, esse vídeo gravado. Eu não sei de onde você está assistindo, então bom dia, boa tarde, boa noite. Mas é importante que você opine. Quero sua opinião. Ayrton Lucas, o Flamengo faz certo em fazer a aquisição em definitivo? E o Gerson, o Olympique não conta mais com ele. Você quer ter Gerson no elenco? O Flamengo tem que insistir no jogador? Ou o Flamengo tem que passar aí bola para frente? Anderson Talisca é o meia que te agrada devido à dificuldade nos avanços com o Oscar? Será que Anderson Talisca é o nome do meia guardado a 7 chaves, anunciado, inclusive noticiado pelo Gabriel Reis, exclusividade, acreditado pelo GE.com? Será que Talisca é o nome que o Flamengo tanto evitava vazar para a imprensa? Repito, ele é jogador do Carlos Leite, que não precisa, por exemplo, de Juliano Bertolucci para fazer qualquer tipo de negociação com o Flamengo. O Carlos tem um ótimo relacionamento com o Flamengo hoje. Acho que ele e o Bertolucci são os empresários que mais têm entrada positiva no clube de regatas do Flamengo. Então, Anderson Talisca pode sim ser reforço do Flamengo para a temporada 2023. Empréstimo muito difícil. O Flamengo teria que abrir os cofres para contratar Anderson Talisca, por isso não estica também a corda em relação ao Gerson. É isso, falamos também da possibilidade do Hugo, que está entre Estoril de Portugal e Vissel Kobe do Japão, e as situações de Rodinei, que pode estar indo para o Panathinaikos, não, o Olympiacos da Grécia, e o Mateuzinho, que também deve receber uma proposta do próprio Fenerbahçe da Turquia. Galera, o mercado da bola está pegando fogo, o Flamengo não está de bobeira, a gente espera que em dezembro o Flamengo chegue com tudo para reforçar o plantel. Repito, essa informação é muito pertinente, você que está chegando agora aí, o Olympique de Marseille não conta mais com o Gerson para a próxima temporada. Por mais que ele se apresente, como é o cronograma esperado, eu repito, a gente não sabe se ele embarcou ou vai embarcar. Hoje é dia 29, ele tem que se apresentar ao Marseille dia 30, a gente vai tentar pegar essa informação. Então, se você não é inscrito, se inscreva, acione o sino de notificação e deixe o like, porque sempre quando tiver conteúdo na Rubro News, você vai ser notificado. Essa é a tendência pelo YouTube. Né? O Gerson se apresenta ao Marseille, mas isso não inviabiliza uma possibilidade de tratativas contínuas e constantes pelo jogador. O Marseille tem interesse no Miguel Crespo, volante português que atua no Fenerbahçe da Turquia, que também é comandado pelo português Jorge Jesus. Isso significa que ele não conta mais com o Gerson, quer pagar 10 milhões de euros. É exatamente a quantia que o Flamengo ofereceu pelo volante brasileiro que atua na França, no Olympique. A gente está falando do Gerson. Então, galera, é isso. Eu peço para você que está aqui com a gente, não deixou o like, deixe seu like, se inscreva na Rubro News. E, ó, tem 2 recadinhos. A Copa do Mundo está pegando fogo. O Brasil ontem ganhou, se classificou para as oitavas. Né? Então, se você que gosta de aposta esportiva e não conhece a Bet Nacional, acho muito difícil, né? Porque a Bet Nacional é a maior e a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Então, aqui, ó, tem esse QR Code aqui ao meu lado. Pegue o seu celular, escaneie o QR Code, faça o seu cadastro de forma gratuita. Lá você pode fazer depósito e saque via Pix. É na hora, é instantâneo. Você pode fazer também as suas apostas, né? Você tem várias odds lá, muito, muito altas. Pode fazer as suas métricas, não, me falhou agora aqui. As suas casadinhas, né? Lá você pode jogar escanteio, cartão, gol. Cara, é muito bacana. A Copa do Mundo pegando fogo. Melhor não há. Então vá lá na Bet Nacional, é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, patrocinador aqui da Rubro News
Futebol Clube. Tem, cara, e detalhe, né? Lá tem um bolão da Bet Nacional. Você concorre a prêmios até R$1 milhão. A partir de R$10, você pode estar concorrendo a R$1 milhão e 3 camisas autografadas do Vinícius Júnior, que é embaixador da Bet Nacional, garoto propaganda, nosso cria Vinícius Júnior. Te espero que na final do Mundial do Clube, se a gente se encontrar, a gente vai se encontrar se Deus quiser. Vai devagar, hein, Vinícius? Vai devagar. Então é isso. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, profetizou, ganhou, sacou. Beleza? Bet Nacional. Galera, outra situação importante também. Cara, esse maluco aqui é fera, ó. Sigam esse cara aqui. É o Gian Tips. Ele é um cara que é fantástico em dicas esportivas. Eu divulgo muito ele no meu Instagram, no @JúlioMiguelNeto. O cara, em 3 dias, ele fez 19, é isso? 19-3. Foram 19 acertos e 3 erros. Quase 90% de assertividade, né? Já que a gente falou tanto de aposta esportiva aqui da Bet Nacional, o Gian Tips é fantástico, cara. Então vai lá, siga o Gian Tips no Instagram. Ele tem grupo de Telegram gratuito. Gratuito. Só você clicar lá, começar a seguir ele no Telegram. Ele faz entradas ao vivo, dicas esportivas ao vivo. Ele é fantástico, cara. O moleque é muito bom. Se não fosse bom, não estaria nem indicando aqui. Eu mesmo faço as minhas consultorias com ele e é de forma gratuita, tá? Eu vou colocar na descrição aqui do vídeo o link do Telegram, é o grupo gratuito, você não paga nada, entendeu? Que cobra. Meu irmão, as entradas que ele faz ao vivo, você vai estar ciente no grupo dele no Telegram. Então siga ele no Instagram, vou colocar o link na descrição aqui do grupo do Telegram, né, que é gratuito, é só você clicar, entrar e começar a pegar as entradas ao vivo do monstro, né, das apostas esportivas, o Gian Tips. Cara, é fera. Galera, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo aqui na Rubro News Futebol Clube. Deixe seu like, se inscreva na Rubro News. E, ó, fique atento que a qualquer momento a gente pode voltar com muitas informações pertinentes do Clube de Regatas do Flamengo. Forte abraço a todos, saudações. Abraço. Valeu, fui!